Aí, pessoal, eu vou falar sobre Friedrich Miller e a metódica estruturante do direito. Vou começar com um contextozinho, com as influências. O Friedrich Miller é um pós-positivista e, como a maioria deles, ele é muito influenciado pelo pós-Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e todo o holocausto e tal, o positivismo legitimando o holocausto e tal, o dever legal, a validade da norma, essa coisa e tal. E ele também é alemão, ele segue toda a doutrina alemã, Zavin, Kelsen não é alemão, mas ele influenciou muito também, e ele segue bastante a doutrina alemã. E ele também é linguista, ou seja, além de dar muita importância à justificação, como a maioria dos pós-positivistas e alguns positivistas também davam, ele dá muita importância justamente porque ele é linguista, dá importância para essa grande variedade de significados. Ele também tem. Eu me atrapalhei um pouco. Mas ele defende que tem vários significados uma norma. E que a norma, por causa disso, ela não pode se prender somente ao texto legal. Ela vai além disso. Ela segue um contexto fático e um contexto linguístico, que eu vou desmembrar melhor conforme o vídeo. E vou falar um pouco das influências dele agora. Primeiramente, Kelsen, que é o positivista mais top, o Kelsinho. Que aí vem as noções que mais influenciaram como é o nome? Friedrich Miller. Foi mal. Tô com sono do caramba. Ele pega o poder coercitivo e o Estado como centro estatal de direito, que são as ideias de Kelsen, na teoria pura, justamente porque o direito para Miller só se dá na concretização da norma, ou seja, existe um texto legal, mas esse texto legal só é concretizado de verdade quando o Estado dá uma decisão judicial que o concretize, que o torne fato. Ou seja, o texto legal não é nada enquanto só. O texto legal não é norma enquanto ele for só um texto, enquanto ele não tiver inserido numa realidade. E justamente o Kelsen segue a ideia do dever ser, que é o que deveria ser, logicamente, e ele tem um raciocínio indutivo. Como assim raciocínio indutivo? Ele segue o silogismo lógico, que ele pega uma premissa maior, que é a norma geral, que tem a moldura e tal, que você não pode sair da moldura, você tem que interpretar conforme a norma. E dessa norma tem-se tem-se um raciocínio indutivo. Ou seja, você sai do geral para o particular, você sai da norma para o caso concreto, e desse caso concreto tem uma consequência jurídica. Outra grande influência do Friedrich, sempre que eu vou falar eu vou esquecer o nome dele, outra grande influência do Miller é o realismo jurídico norte-americano, que é justamente aquele que diz o direito é aquilo que os tribunais, que justamente é como eu disse, isso influencia bastante essa parte do Miller que diz que o direito só é concretizado quando vira realidade. Mas no caso do realista é mais radical ainda. Ele diz que a norma não é nada e se pega o juiz simplesmente decide conforme a consciência dele, ou seja, arbitrariamente, ou seja, não liga para a norma nem um pouco. Ou seja, segue, tô falando muito, ou seja, segue uma lógica dedutiva, que é que você sai do particular para o geral. Você sai de um caso concreto e cria uma norma geral. Uma norma lei, no caso, uma lei particular geral.
E outra grande influência dele é nada mais ninguém menos do que Karl Marx. Mas calma, calma, não é porque ele foi influenciado por Karl Marx que ele comia criancinhas, que ele mata, que ele odiava o capital e tal. Mas não, por sinal ele nem tem teses socialistas no livro dele. Ele usa o método de Marx, o método marxiano, mas ele. Marxiano, marxiano. mas, ele, mas ele não é. Mas ele não é socialista. Para para alguns esquerdistas, como diria meu amigo Mário, meu amigo Jamerson, ele não é marxista justamente porque ele não é de uma esquerda autista, digo, esquerda socialista. É bem diferente. Tá, que piada forçada feia do caramba. Enfim, para Karl Marx não se tem nenhuma dedução pura, nem uma indução pura. Tem-se uma dialética. Ou seja, o C e o DVC, eles existem simultaneamente. Mas como assim simultaneamente? Para o Friedrich Miller, o direito só existe com um caso concreto. E o caso concreto só é relevante para o direito conforme o direito tiver suas normas, ou seja, um depende do outro, intrinsecamente. E de toda forma, o direito só é concretizado na realidade, ou seja, tem uma relação muito simultânea. Ou seja, o C e o DVC existem simultaneamente. Agora eu vou para a segunda parte da aula, que são as noções gerais do Miller. Toda a teoria do Miller baseia-se na concretização, que é a síntese da tese norma com a antítese realidade, que foi justamente o que eu acabei de falar. Tem-se uma dialética da tese norma com a antítese realidade. E a síntese é justamente a concretização, que é a norma válida, a norma ocorrendo na realidade. Que para o Friedrich Miller é a norma só é norma quando está na realidade, é quando o texto legal, no caso, a tese texto legal, se identifica com o fato real dela acontecer. Para Miller, o texto normativo é simplesmente o ponto de partida. Justamente por causa disso, porque não se pode ter Justamente porque não se pode ter um texto desvinculado da realidade. A realidade, o texto depende da realidade para se tornar um direito. Não se pode ter um direito num papel que não aconteça. Ou seja, até pode, mas ele não vai ser um direito, vai ser simplesmente um texto legal. Como linguista, ele defende que o texto, o conteúdo da norma, só tem significado com a interpretação. Por exemplo, tem-se uma norma, eu interpreto ela e ela só vai ter realmente um conteúdo depois que eu interpretar. A minha interpretação pode ser diferente da interpretação de A, da interpretação de B. E eu que vou imprimir o conteúdo da norma. Por causa disso, por causa desse pensamento de Miller, o sujeito da metódica estruturante, ou seja, da teoria dele, deixa de ser a norma, como era em Kelsen, que era o estudo puro da norma, para se tornar o estudo do jurista, que é o estudo de quem vai interpretar essa norma conforme o ordenamento jurídico e a realidade. É o jurista que ganha destaque e não a norma. Em Miller tem-se uma infraestrutura que é o programa da norma. Ou seja, são as normas jurídicas relevantes para o caso concreto X. E essa infraestrutura, ou seja, a base, porque, como eu disse, a base é o texto legal é o ponto de partida, o texto legal é a base, é a infraestrutura,
ele é como se fosse a tese. E tem-se uma superestrutura que vai ser justamente o âmbito da norma, que vão ser os fatos relevantes ao caso. Fulaninho matou não sei quem e isso vai ser relevante com o programa Matar Alguém, apenas 6 a 20 anos. E vai ter sim uma síntese, que é o direito sendo posto em prática, que vai ser essa pessoa sendo punida ou absolvida, dependendo do caso concreto. Ou seja, a estrutura é a norma em si. Porque, porque antes dela ser estruturada, ela é simplesmente uma expectativa, é simplesmente um dever ser incompleto. A norma só existe no caso concreto. Também tem uma diferençazinha no Mila entre normatividade e validade. A validade para o Mila é assim como a do Kelsen. Uma norma é válida quando for criada. Uma norma não, um texto legal. O texto legal para o Mila é a mesma coisa que a norma válida para Kelsen. É um texto legal que foi criado na Câmara Legislativa, num processo legal, que teve votos e tanto faz, conforme a receita de bolo. E mas a validade, apesar de para mim ela dever ser respeitada, ela ainda não é norma, porque ela não foi concretizada. A norma para Mila é só na hora que é concretizada mesmo. Daí tem-se uma diferença entre normatividade, que é o direito concretizado, e validade, que é o direito que deveria ser obedecido, ser concretizado. Vou falar um casozinho aqui, porque eu achei interessante, até porque está no livro do Adeodato, no capítulo 10, Ética e Retórica do Adeodato, que ele fala sobre um caso de presunção de estupro. E quando quando uma criança de menor de 14 anos tem relações sexuais, ela tem-se uma presunção de violência, ou seja, tem-se uma presunção que foi um estupro, até porque ela não teria capacidade para decidir. Uma criança de 12 anos com uma pessoa maior de 18, 19. Aí o Adeodato fala de um caso X, que foi aqui no Brasil, inclusive, no STF, o STF decidiu. Tinha uma menina de 12 anos, a menina bem sapeca, aliás. Aí ela já tinha tido relações sexuais com outros homens. Ela tinha consentido com esse cara que era mais de 18 e ela só foi à polícia porque o pai dela tinha obrigado ela a ir. Aí, normativamente, o cara tinha todas as condições para ser preso. Ele foi ele teve relações com uma mulher de menor de 14 anos. E mesmo não tendo sido violento, presume-se a violência, porque ela não tem capacidade de consentir. E mesmo ela tendo sido obrigada pelo pai, o pai dela só estava cumprindo o dever dele como pai. Afinal, ela não teria capacidade de discernir isso. Porém, todavia, para Mila, essa decisão seria justificada justamente porque houveram fatos e nesses fatos justifica-se uma equidade. Afinal, não se era possível aceitar esse caso devido a tamanhas circunstâncias. Afinal, a menina já era, desculpa a expressão, ela já era dadeira. Ela já era experiente e não se justificaria prender alguém por isso. Isso pode até ser discordar, alguém pode até discordar disso, mas querendo ou não, isso é uma decisão que pode ser justificada, que inclusive que pode ser justificada bem, apesar de poderem discordar. Como em toda decisão podem discordar, obviamente.
Nessa decisão, inclusive, se utilizaram vários métodos, como o método histórico, e se alegou que a norma já era velha para do Código Civil de 40, já era velha para o contexto social de hoje, que as meninas são mais sapecas. E, enfim, é só para exemplificar um pouco da teoria dele e vou. Ou seja, a conclusão que eu queria mostrar com isso é que o âmbito da norma também tem força normativa. É, ou seja, o âmbito da norma, o que eu digo, são os fatos relevantes. Ou seja, os fatos também têm relevância tanto quanto os textos legais relevantes. Agora eu vou começar com o programa da norma, que é um dos conceitos principais em Miller, que é justamente a base da interpretação que vai dar origem à norma futuramente para Miller. Primeiramente, um pouquinho antes do programa, existem dados linguísticos e dados reais. O dado linguístico seria meio que a frase em si. Por exemplo, eu falo. Deixa eu ver qual que é a frase. Toda teoria de Miller. Essa frase ela está gramaticalmente certa, ela tá estruturada corretamente, ela tem um adjetivo, um verbo. E isso seria. Ela nem tem um verbo, senão. Ela. Isso seria o dado linguístico. Que por sinal é suscetível de polissemias, de diferença de frase, de erros gramaticais. Isso é um dado linguístico. O dado real já é o que está dizendo, o que é. Outro exemplo que eu posso dar é fulaninho matou. Tem um verbo, tem não sei o que, isso é o dado linguístico. Fulaninho matou, o que aconteceu? É o fato. E isso vai se desdobrar no programa da norma, que vai se focar mais no linguístico, e no âmbito da norma, que vai se juntar mais com o fato. Calma. O programa da norma. Primeiramente, o ponto de partida, como eu já falei, é o texto da norma, o texto legal. É o ponto de partida. Ele, ao mesmo tempo que ele limita um pouco, Miller várias vezes ele fala que se deve se limitar um pouco, afinal estamos num estado democrático de direito e precisamos de decisões e precisamos de normas que sejam conhecidas e que não haja uma arbitrariedade, ou seja, que os juízes vão além dessas normas. Apesar disso, o texto não se escraviza a isso. Ele não se contém nisso. Tem sua limitação, mas não é uma limitação tão restrita, entende? Ou seja, não é como o DVC, não é como a moldura de Kelsen, que tem-se um dispositivo legal e o juiz tem que tomar uma decisão em determinado espaço. Isso foi um gesto meio estranho. Em determinado espaço, ou seja, ele não pode sair de lá. E para Miller não, ele não está escravizado a não sair. Ele é até limitado, ele até deveria tomar decisões dentro dessa lei, dentro dessa normatividade. Mas ele, não normatividade, dentro dessa validade. Normatividade só quando só quando está concretizado. Dentro dessa norma. Enfim. Ele não se escraviza à norma, ele só se limita. Ele só. Não, nem se limita. Ele se limita, mas não se escraviza. Dentro do programa, além do texto da norma, também existem os critérios de interpretação, que são aqueles que vêm lá de Zavni, que são a interpretação gramatical,
a sistemática, a genética, a teleológica e entre outras. A interpretação principal as interpretações principais para Mila são a gramática e a sistemática, que são justamente as que permitem pouca fuga do contexto normativo, permitem pouca fuga do significado literal do texto legal. A genética seria justificar conforme a gênese da norma, dizer, tal norma foi criada para tal objetivo, existiram discussões na época que ela foi lançada para ela ser não sei o que, não sei o que. A teleológica já seria esse contexto, o que o legislador pensou, a finalidade dele era X. Isso é a interpretação teleológica. Mas as privilegiadas para Mila são. Eu já falei disso, né? As privilegiadas para Mila são justamente a gramática e a sistemática, para se prender mais a esse contexto do texto legal, para se prender mais à letra do texto legal. Porque apesar de não escravizar, tem-se um interesse em limitar o ato volitivo do juiz. Para Miller, o legislador só produz um texto legal, ele não chega a produzir norma, até porque a norma só é norma quando é concretizada. Ou seja, a estrutura é apenas o legislador cria apenas um texto legal, não a norma em si. Quem cria a norma é o juiz. Para Mila, novamente. A concretização, por outro lado, ela vai além dessa interpretação que é a interpretação clássica e tal. E a concretização envolve tanto essa interpretação quanto o âmbito da norma, que é o que eu vou falar agora. Tem-se os dados linguísticos e dados reais, como eu expliquei, e o âmbito da norma se concentra mais nos dados reais. Primeiramente existem os relatos do caso. Essa parte que eu vou falar mais ou menos em 5 minutos e vai ser bem chato, vai ser um pouco difícil de entender, mas no final prometo que você vai entender. Existem os relatos do caso, orientados pelas partes que conhecem o código. A primeira coisa que se conhece sobre um caso geralmente são os testemunhos, as provas, não sei o que, mas geralmente são os testemunhos, que muitas vezes são já modificados conforme a norma. Você já tem uma relação dialética logo de cara. Porque eu, como parte, eu vou querer a melhor solução possível para mim. E eu já vou dizer para o juiz, aconteceu de tal jeito. Sendo que não aconteceu de tal jeito, mas como eu falei, é mais benéfico para mim. E isso é justamente o caldeirão de conceitos. Isso é presente na teoria do realismo jurídico. Dizem que uma parte mente uma coisa, outra parte mente uma coisa, e no final o juiz dá uma decisão terceira, totalmente diferente. Mas isso, querendo ou não, é inevitável, e querendo ou não, é melhor do que se não tivesse uma opção de decidir, definitivamente. Mas isso é tema para outro vídeo. Depois do relato do caso, tem-se o conjunto de materiais, que é justamente uma tradução do que o jurista faz do caso, do relato do caso, para um juridiquês, para uma coisa mais relevante. Do conjunto de materiais vem-se o âmbito da matéria. Preste atenção que ainda não é o âmbito da norma, é o âmbito da matéria. O âmbito da matéria seria vários dados reais, um conjunto de dados reais grande sobre as normas aplicáveis a tal coisa. Sobre vários dados reais importantes aplicados a essa tal coisa.
E faz-se um filtro nisso. E quando se faz um filtro. Não, calma. O âmbito da matéria são várias. Por exemplo, calma, eu confundi. O âmbito da matéria são vários dados reais importantes. E vai-se para o âmbito do caso, que é as coisas que aconteceram no caso, que é justamente os fatos do caso. Ou seja, fulaninha estava com a camisa amarela e ao ver seu vizinho te traindo com traindo a sua mulher traindo com a mulher lá. Pronto, tá traindo com a mulher. Tô com sono, galera. Tá traindo com a mulher. E fulaninho deu 3 tiros na cara dos dois. Aí, aí no âmbito do caso, é, no âmbito da norma, no caso, vai se pegar os contextos juridicamente relevantes disso. Ou seja, vai se ignorar que ele estava com a camisa amarela, vai se ignorar também que ele traiu, até porque não existe mais legítima defesa da honra, e vai se ignorar que ele foi traído, né? E vai simplesmente pegar fulaninho e matou. Talvez pegue alguma coisa com crime de paixão e tal, mas tanto faz. Ou seja, vai filtrar. Ou seja, são os relevantes ao caso. O âmbito da norma, no caso, são os fatos do caso concreto relevantes para aplicação jurídica. Um resuminho agora disso que eu falei agora. Existem dados linguísticos que se destacam no programa da norma e reais que se destacam no âmbito. E ambos, quando filtrados, criam o âmbito da norma e o programa da norma, que juntos formam a estrutura da norma. Ou seja, o âmbito da norma são fatos juridicamente relevantes, o programa da norma são normas relevantes ao caso, e a estrutura da norma é como se fosse a expectativa da norma. Afinal, ainda não se tem uma norma. A norma só vai ser quando ela for concretizada. E note como uma coisa depende da outra. O fato, ele precisa ser um fato juridicamente relevante, ou seja, ele depende da norma. Mas ao mesmo tempo a norma tem que ser relevante ao caso. Ou seja, uma coisa depende da outra, uma relação dialética mesmo, entre fato e norma, de tese e antítese. E, como eu já disse, a normatividade ela só vai aparecer na concretização. A normatividade só vai aparecer com a concretização. E mesmo com o âmbito do programa e do âmbito, ainda não se há norma. São apenas dados de entrada. Só a norma na concretização. Só a norma no caso concreto. Porque se não tiver um caso concreto para aplicar a norma, simplesmente só vai ter um texto legal. Daí a diferença entre validade e normatividade de Miller. Que o texto legal pode até ser válido, mas ele não vai ser normativado, não vai ter uma normatividade se ele não for concretizado. E é basicamente isso. Se alguma coisa não ficou clara aqui, pode me perguntar, pode mandar um e-mail, pode falar nos comentários e tal. Deixa eu ver aqui só se eu... Sim, tem uma criticazinha que baseada na teoria de Hart, que é feita pelo próprio Adeodato, que é que esse direito da concretização, ele esquece que a maioria dos casos não chega nem a virar lides. Ou seja, tem-se um respeito à norma, um respeito à validade da norma, e
E não se precisa de uma necessariamente de uma concretização para ele valer. Por sinal, como é o nome desse viado? Cara, falei viado ao vivo, produção. Não me processem, por favor. Friedrich Miller. Uh, Caramba, vai ficar uma merda esse vídeo. Não vai ficar muito bom, velho. Muito bom esse vídeo vai ficar. Não, mas eu me esforcei, velho. Esse vídeo vai ficar massa. Sim, o direito subjetivo. Sim, o Miller ele não fala em momento nenhum como a concretização se dá. Em momento nenhum ele fala se a concretização é por meio de uma sentença, por meio de uma decisão judicial, mas o que dá a entender é que é só com decisão judicial. Não se pode ser dado entre partes, não pode ser dado entre duas pessoas que não tiveram ali, não foram no judiciário. O que é mentira, como o Hart fala várias vezes, há um direito intersubjetivo que muitas vezes independe de sentença judicial. Acho que é só isso mesmo. Agora foi mesmo. Então tá, pessoal. Valeu. Desculpa aí o som, desculpa aí ter falado merda aqui no final do vídeo. Mas ficou massa o vídeo.